Novamente, boa noite, sejam todos bem-vindos, pessoal. Quem está chegando aí, um grande abraço, tá? Que Jesus abençoe a todos. Pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Nós vamos terminar hoje o capítulo 23, tá? Semana passada eu não sabia se estava terminado ou não, mas depois eu fui dar uma olhadinha. Tinha mais um trecho ainda, né? Nós estamos no capítulo 23, Fascinação. E estamos em meio a uma reunião mediúnica, né? O Aulus, que é o instrutor, o André Luiz e o Hilário estão participando, né? Como aprendizes, observando casos que estão sendo auxiliados na reunião mediúnica, né? Então nós analisamos dois casos de duas senhoras, né? E agora vamos analisar mais um caso, vamos ver a sequência aqui, né? E aí a gente termina esse capítulo. Ainda falando, né, a respeito da mulher lá que estava falando numa língua diferente da dela, né? Estava falando um dialeto da antiga Toscana, de 1000 anos atrás, mais de 1000 anos atrás, né? E aí a gente viu que o espírito que falava através dela, ele conseguiu usufruir, vamos dizer, de um controle quase que absoluto da senhora, através da qual ele estava falando, né? Que era uma pessoa profundamente ligada a ele, né? Desde muito, né? Como a gente está vendo aí, há 1000 anos atrás, os dois já estavam sintonizados, né? E sintonizaram em erros. Por isso que agora a obsessão, né? Desse senhor que havia matado os próprios pais dele, né? E por causa da senhora, né? Dessa mulher, e pelo jeito ela não fez jus, vamos dizer assim, a esse grande sacrifício que ele fez, né? De uma péssima escolha que ele fez, né? Cometeu um crime gravíssimo, lesando a sua própria consciência, e, e a mulher acabou não valorizando esse esforço dele e tudo mais, né? Nós não vamos nem entrar nesse mérito, mas aí ele estava em torno dela, né, através da obsessão, desde esse tempo, tá? E aí ele conseguia falar o dialeto porque ela tinha compartilhado a existência com ele, né? Então, isso que nós vamos ver aqui, ó. Aulus esclareceu ainda que se a médium não houvesse partilhado da experiência terrestre do comunicante, como legítima associada de seu destino, não poderia o espírito externar-se no dialeto com que se caracterizava. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente, informou o instrutor, né? Então a gente já viu que esse fenômeno se chama xenoglossia, né? Quando está falando uma língua estranha, né? Ao que é a língua do médium, né? O médium nem conhece essa língua, né? É um dialeto da antiga Toscana. Então, só foi possível porque ela trazia os registros da memória dela a respeito desse dialeto. Se não, interessante, né? O espírito não conseguiria falar nesse dialeto. Ocorreria aquela tradução simultânea, né? Ocorreria aquela tradução automática, vamos dizer assim, né? Em que ela captaria a ideia do espírito e traduziria no português mesmo, tá? Mas aqui no caso não foi assim, né? Ok? Então vamos lá. Os desencarnados, continuou o Aulus, né? Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo, tá? Então vamos lá, né? Vamos entender isso aqui, ó. Os desencarnados elaborando fenômenos dessa ordem, quais fenômenos? Fenômeno de xenoglossia aqui, né? Eles interferem quase sempre através de impulsos automáticos. Por quê? Porque o espírito, é que nem eu falei outro dia, né? O espírito não vai pensar o que ele vai fazer, ele simplesmente vai fazer. Ele simplesmente está ali com ódio dela,
né? Ele nem pode nem saber que o termo se chama xenoglossia. Às vezes o espírito não sabe nem que está desencarnado, né? Aqui no caso, se ele não tiver reencarnado ainda, né? Desde aquela época, ele está desde aquela época mais de 1000 anos sem reencarnar. Vocês vejam que gravidade a situação, né? Veja a gravidade da situação, né? Pelo jeito, é que às vezes eu falo assim, se ele não tiver reencarnado, porque assim, às vezes o espírito teve lá esse problema, mas ele reencarnou nesse tempo. Às vezes até teve algumas encarnações, mas ele desencarnando, ele lembra, ele pode lembrar de uma situação do passado. Ou mesmo os obsessores, o pessoal lá do umbral, às vezes resgata certas informações na mente dele, para que ele seja mais endurecido na vingança e tudo mais, e faz ele lembrar do passado. Então, por isso que eu coloquei, né? A gente não sabe se ele teve outra encarnação no meio ou não. Se não teve, então faz mais de 1000 anos que ele não reencarna. Já pensou? Né? Ficar mais de 1000 anos. Às vezes eu converso com espíritos que estão há muito tempo. Às vezes o espírito fala assim, eu nem lembro a última vez que eu reencarnei. Nem lembro a última vez que eu reencarnei. De tanto tempo que faz, tantos séculos que faz. Que o espírito nem se lembra mais, né? Certo, pessoal? Então, nesses fenômenos, eles interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais. Quer dizer, no inconsciente nosso, né? Quase sempre, a não ser que seja um espírito assim, dotado de uma inteligência, de uma perspicácia, um conhecimento mais profundo, né? Então ele pode fazer até esse fenômeno de uma forma consciente, mas normalmente é mais uma coisa automática. Ele simplesmente está odiando a pessoa, está perto da pessoa e ele traz aquele dialeto como a língua dele ainda, e ele vai falar aquilo e ele vai agir no subconsciente do médium, né? E ele vai encontrar uma personalidade no subconsciente, na verdade no inconsciente. O subconsciente é aquilo que está no inconsciente que pode vir à consciência, né? Então ele vai buscar no inconsciente, nas camadas do inconsciente, de um modo automático, ele vai buscar a personalidade, né? Uma das personalidades da mulher que teve contato com ele, lá na Toscana. Tá? Então é essa personalidade da mulher, essa subpersonalidade dela, né? Que é uma das personalidades que ela já viveu. Então ele vai no inconsciente daquela mulher e vai buscar os recursos, né? Dessa subpersonalidade aí, ou dessa personalidade do passado. Certo? Tá ficando claro, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Tranquilo? Né? Ok. Veja bem, esses espíritos obsessores, eles fazem isso normalmente, tá? Eles se ligam a nós através de determinada personalidade que nós já fomos aqui na Terra. Por quê? Porque ele foi prejudicado naquela vida, né? Quando eu estava revestido daquela personalidade. Tá? Então a minha conexão com aquele espírito é predominantemente através daquela subpersonalidade, daquela personalidade do passado, que foi a personalidade que fez mal para ele, né? Que foi a pessoa que eu fui que lesei ele, que prejudiquei o espírito, que fiz mal para a família dele e tal, né? Então ele se liga a mim através dessa conexão do passado. E normalmente o espírito gosta que a gente comece a lembrar. Inclusive eles querem que nós lembremos do passado, né? Eles fazem por onde a gente começar a lembrar do passado. Por quê? Porque eles ficam nos chamando para o passado, né? Eles ficam tentando nos fazer, inclusive nos alienar do presente, né? Tendo dificuldade para trabalhar, tendo dificuldade para,
namorar, para estudar, para conviver, né? E a gente vai sendo chamado cada vez mais para a frequência do passado, né? Onde está a minha culpa? Onde está o meu erro? Onde está o meu equívoco? Né? Então ele quer me trazer para o passado para mais me afligir. Então tem pessoas que começam a ter clichês do passado, começam a ter lembranças do passado, começam realmente a mergulhar, começam a ter sonhos do passado. Né? Nos processos de obsessão é muito comum ser acompanhado assim de sonhos, de pesadelos, né? É, visões, né? E muitas vezes patrocinados pelos obsessores, que ficam revirando o arquivo das nossas memórias para encontrar aquilo que eles querem para nos afligir. Veja bem, nos afligir com as nossas próprias lembranças, tá? Ok? E aí ocorrem mudanças comportamentais, né? A gente começa a entrar na frequência do passado e a gente pode começar a mudar o nosso comportamento, as nossas emoções, né? Porque afinal de contas é um outro eu que está vindo à tona. E às vezes se sobrepondo até à personalidade atual, né? Então imagina a confusão que pode dar isso aí, né? No nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, né? Isso aí vai fazendo um estrago grande. E às vezes até acaba numa esquizofrenia. Casos que não encontram tratamento, né? Que não são acompanhados terapeuticamente da forma correta, né? Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, ou seja, quando um médium analfabeto começa a escrever controlado por um espírito, né? Então, um espírito ali incorporado, controlando a mão dele, começa a escrever e tal. Isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Então, o que o Alus está dizendo aqui, né? Quando isso ocorre, né, a pessoa é analfabeta, tá? E de repente começa a escrever, entra num transe mediúnico, né? A psicografia, por exemplo. Ele começa a escrever poesias, começa a escrever romances, histórias, contos, né? Música, tal. Não quer dizer que a ignorância da pessoa, da personalidade atual do médium, vamos dizer assim, se desfez de uma hora para outra. Não. Né? Os recursos que o espírito está utilizando pertencem a outra encarnação do médium. Entendeu? Então ele vai usar, ele vai manejar os recursos linguísticos, os recursos, eu quero dizer assim, de capacidade de se expressar, capacidade de entendimento, né? Ele vai se expressar usando os recursos do inconsciente do médium, tá? Porque numa outra encarnação ele teve instrução. Aliás, às vezes teve muita instrução, né? Às vezes foi um padre que ficou lá recluso no monastério, né? No lugar lá, ele estudando, passou a vida inteira estudando. Às vezes tem muito conhecimento, mas pode ser que nessa encarnação veio uma vida simples, assim, né? Morar no sítio, não teve contato com instrução e tal, e veio com a mediunidade, né? Aí quando vai psicografar aparece coisas bonitas, um conhecimento filosófico aparece, né? Veja bem, é lógico que o conhecimento que está vindo é procedente do espírito que está escrevendo através dele. Mas o espírito não teria condição de expressar, de sintonia com o médium se não encontrasse no médium a predisposição dos conhecimentos do passado do médium, ok?
É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Lógico que a ideia procede do espírito comunicante, né? Ele que está escrevendo a poesia, a mensagem, o conto e tal. Mas ele não conseguiria fazer esse processo se não encontrasse os recursos que ele precisava no inconsciente do médium, tá? A Helenice colocou aqui, né? Sou sufocada pelos pesadelos há anos, né? Então, Helenice, a presença dos pesadelos é, é lógico que muitas vezes tem a ver com conteúdos da infância, né? O processo educacional no período infantil, ele é gerador de muitos dos conteúdos dos nossos sonhos, né? E dos nossos pesadelos, pode acontecer, né? Mas os pesadelos frequentes, eles também sinalizam uma noite, um contato, vamos dizer assim. A noite é o contato com a vida espiritual também. Não apenas com o nosso íntimo, com o nosso inconsciente, mas a noite é também, quando a gente dorme, é o contato com a vida espiritual, né? Quando nós estamos na Terra aqui, o maior contato com a vida espiritual é o contato noturno nosso, né? Quando a gente dorme, tá? Então, assim, a presença de muitos pesadelos nas nossas noites denuncia uma questão espiritual a ser trabalhada, né? Você acaba tendo uma qualidade menor de sono, uma qualidade menor da sua noite, né? Do seu descanso e tudo mais. E denota-se, né, frequentemente a presença nos teus sonhos, né, nos pesadelos. Quando isso ocorre, a gente percebe a presença daqueles que muitas vezes a gente encontra à noite, né, quando a gente sai do corpo, tá? Eu falo isso por quê? Porque isso é um dos indícios, né, que a gente detecta. Às vezes é um dos porquês nós muitas vezes não estamos bem na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa relata muitos pesadelos, né? Pesadelos que ocorrem muito frequentemente. Isso denuncia uma situação espiritual que precisa de mais ajuda, que precisa de, né, de uma busca, vamos dizer assim, de melhoria, tá? Então, assim, a casa espírita, o passe, né, a desobsessão, tá? Porque isso dá a entender que as noites não são muito boas, né? O contato com a vida espiritual não tem sido muito bom, né? Tá? Mas aí também a gente procura ajuda e as coisas vão melhorando, elas podem melhorar, né? Essa é a notícia boa. O Newton Pode colocou, desde a infância vivo mergulhada é, em tristeza, não sinto alegria por nada na vida. E durante toda a vida sempre vivi alterações do humor que me levaram a resultados humilhantes. Isso pode ter a ver com interferência espiritual? Sim, sim. Sim, Newton, pode sim, tá? Dificilmente você encontra situações assim que mobilizam muito a gente emocionalmente, né? Criam constrangimentos muito difíceis, tá? Dificilmente a gente encontraria uma situação assim desvinculada dos fatores obsessivos, tá? Da interferência espiritual, né? Geralmente essas situações elas são acompanhadas do seu equivalente no plano espiritual, vamos dizer assim. Se existem os conflitos portas adentro da nossa mente, né? Por fora aí, né? O aspecto externo é a presença desses seres que interferem na nossa vida, sim, né? O que acontece, Newton, é que nós trazemos conflitos conscientes e inconscientes dentro de nós, né? Relativos ao presente e relativos ao passado. E esses conflitos são a tomadinha, sabe a tomadinha da parede ali, né? As tomadinhas que os obsessores colocam o pluguezinho deles, né? E encaixa perfeitamente. Por quê? Porque não é à toa que são obsessores, é porque eles têm certas dívidas que nos cobram,
né? Então o encaixe é perfeito na sintonia do devedor e do cobrador, né? Só que nós precisamos usar os recursos terapêuticos, por exemplo, que a doutrina espírita nos recomenda, né? A leitura do Evangelho, né? A leitura elevada, a meditação, o passe na casa espírita, né? A frequência à casa espírita para os tratamentos espirituais, isso ajuda muito, tá? A oração com frequência, a oração sincera, certo? Então, muito importante você buscar essa ajuda, tá? A Helenice colocou, né? Recorrentes, né? Em outro país, na Europa, no caso. Fogo, fuga. Então, é bem característico mesmo de conteúdos do passado, né? E deve ser acompanhado isso aí, provavelmente de seres também ligados ao passado, né? Então, tem muitas lembranças nossas que nos atormentam. Tem flechas que surgem nos sonhos, né? Que se tornam pesadelos, que nos atormentam, né? Por quê? Porque eram mesmo conteúdos conflitivos, coisas que a gente fez e coisas que a gente sofreu, tá? Ambas as coisas muitas vezes nos atormentam, né? Mas geralmente acompanhado também das presenças espirituais. Ok. Ok, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar. Então, dando sequência aqui. Então, o fato do médium lá da comunicação, né? O médium analfabeto, né? E escrever, né? O psicógrafo, médium, psicógrafo, né? Escrever alguma coisa bonita e tal. Mostra simplesmente que o médium, né, o psicógrafo, traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar, né? Então, a própria escrita, né? Então, a própria escrita, a condição de estar acostumado a escrever, né? Isso tudo o espírito utiliza, né? O espírito utiliza no estado de transe mediúnico, trazendo do passado, né? Então o médium, ele saindo do transe, se você pedir para ele escrever alguma coisa, ele não vai saber escrever, entendeu? Não vai saber escrever. Em transe vem aquela subpersonalidade que estava acostumada com a escrita, né? Ok. A Eliadna colocou, né? Eu faço evangelho no lar toda segunda-feira. Aqui em casa melhorou muito. Então, você vê que extraordinário, né, Eliadna? É tão bom, né? Eu cresci num lar em que os meus pais, desde muito cedo, eles faziam evangelho no lar, né? Então, criava aquele ambiente, né? Uma musiquinha, colocava lá um copo com água, né? Fazia essa leitura, a gente com o tempo vai também ajudando na leitura, na prece, né? E eu trago com muito carinho essas recordações, que depois também, com a minha família, também utilizei e utilizo, né? O recurso do Evangelho no lar, né? Mas é algo realmente que ajuda muito a família, tá? Então nós devemos utilizar mesmo. Ok. A Edivane colocando, durante anos, longos anos, tive uma vida muito difícil, pesadelos, visões, tudo que está sendo abordado. Hoje, no entanto, após conhecer e praticar a doutrina, esse sofrimento teve fim, né? Então, isso é legal, né? É. E é interessante, assim, né? A continuidade, né? A continuidade, né? A constância, pessoal.
Porque a boa vontade e a perseverança, elas vencem tudo, né? A boa vontade e a perseverança supera tudo, né? Dá a oportunidade dos espíritos auxiliarem e as coisas irem se transformando ao longo do tempo, né? Então a boa vontade e a perseverança resolve tudo na nossa vida, né? É só uma questão de tempo, né? Certo? Então vamos lá. Hilário concluiu então que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dava testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe era própria. Né? Então, ainda falando daquela mulher da Toscana lá, né? Do estrangulador da Toscana lá, aquele que estrangulou os pais dele e tal, né? Então, o Hilário concluiu, né? Que se a enferma, então ela fosse apenas médium, sem ter o passado lá na Toscana. Então a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe era própria. Exatamente, né? Aulus confirmou esse pensamento. Sim, sem dúvida alguma. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo, né? Então, é uma questão da lembrança do inconsciente lá, né? Que os dois viveram juntos, né? Então havia essa sintonia no tempo. Então isso favorecia o fenômeno da xenoglossia, né? Se não houvesse isso, não haveria essa possibilidade. Tá? Na sequência, André ajudou a separar de algum modo o algoz da vítima, conquanto, segundo informou Aulus, eles continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Tá? Então veja bem, eles ajudaram a separar o obsessor da obsidiada, mas eles continuavam com uma ligação magnética mesmo à distância. Então isso é o que acontece, né, com obsessões graves como essa, né? E daí a questão de nós não sermos violentos, de quem vai tratar a obsessão não agir com violência. Por quê? Qual que é o raciocínio? Se você simplesmente afastasse o espírito obsessor da obsediada, eles têm essa enorme ligação magnética, tá? É como a polaridade de um ímã, né? As duas polaridades lá, que uma atrai a outra, né? Então, estão unidos através da obsessão, ao longo de muitos séculos. De repente você age com violência e afasta o espírito. Como é que o espírito vai se sentir? Ele vai se sentir muito revoltado, né? Ele vai ficar muito revoltado. Vai ficar muito revoltado por ter sido afastado da sua vítima de uma forma violenta. Só que ele ainda tem uma ligação magnética com o encarnado. Então ele vai estar revoltadíssimo e ligado ainda magneticamente ao encarnado. Imagina os efeitos que isso pode dar no encarnado. Vocês entendem o raciocínio? Quer dizer, os dois estão ligados ainda vibratoriamente. Ele pode não estar colado à pessoa, mas ele está ligado vibratoriamente. Aí você afasta com violência, ele fica muito irado. E essas energias dele atingem o encarnado. Entendeu? Porque, inclusive, quando ele está conseguindo fazer obsessão, está conseguindo controlar o obsediado e tal, às vezes ele não está assim com aquela ira toda, porque ele está conseguindo o objetivo dele, né? E aí a obsessão você tem que ir desfazendo progressivamente. Aí você vai esclarecendo o espírito, vai esclarecendo o encarnado, vai ajudando pelos passes, vai, né? Vai devagarzinho, com a ajuda de ambos, né? Tanto o espírito quanto o encarnado, você vai conseguindo alterar o quadro
progressivamente. Agora, se você tira violentamente o espírito, aí ele fica enfurecido. E essa fúria, ele, ele projeta sobre o encarnado. Entendeu? E às vezes pode causar estragos terríveis. O encarnado, além daquilo que eu já falei outro dia, ele entrar numa depressão profunda pela falta da energia, né? Porque eles ficavam ali trocando aquelas energias, o corpo de um e o corpo de outro estavam ali permutando aquelas forças, né? De repente você afasta de chofre o obsessor e o encarnado sente falta daquela força ali com ele o tempo todo, né? Em que os dois ficavam trocando energias ali, certo? Então ele pode entrar numa depressão profunda, mas pode ter consequências imprevisíveis até a morte do encarnado, tá? Ok? A Adri Metelo colocou: o que fazer quando sentimos que tem alguém manipulando sua vida e você vendo que está dando tudo errado? Mas alguém que você fala, é alguém encarnado ou desencarnado? Né? Se você está percebendo, tanto num caso quanto no outro, né? Se você está percebendo no encarnado ou desencarnado, é, nós não precisamos manter essa situação, né? Nós não precisamos nos deixar manipular, tá? Se você está percebendo, está tomando consciência que está sendo manipulado, né? Que alguém está manipulando a sua vida, né? Você não precisa permitir que isso continue assim, né? Tem coisas que não dependem da nossa... Nós não temos controle. Tem certas situações do contexto da nossa vida, muitas vezes que nós não temos controle, né? Agora, tem coisas que dependem de nós. Por exemplo, o uso da oração, o evangelho no lar, a leitura, né? A meditação. Tem muita coisa que depende de nós. Estamos sendo manipulados, às vezes, porque estamos nos deixando envolver, estamos nos deixando controlar por certos espíritos ou até por certos encarnados, porque há uma certa acomodação da minha parte, você entende? Pode haver uma certa anuência da minha parte, né? Então eu acabo aderindo a certas propostas, a certas situações, tanto espirituais quanto materiais, né? Certo? Mas na medida que eu percebo esse jogo que está existindo, eu posso ir saindo desse jogo aí, dessa manipulação, né? Ok. A Fátima colocou: no filme do Divaldo tem um exemplo. O espírito estava revoltado e não aceitava a doutrinação. Outra médium falou com amorosidade e conseguiu atingi-lo. Então, é isso aí. Dentro do Espiritismo, o modo da gente atender esses irmãos é sempre com a caridade, é sempre com amor, né? Às vezes com a firmeza, mas principalmente com o carinho, né? O respeito sempre, né? Às vezes com a firmeza, porque a gente também adota uma postura firme diante de certas situações, né? O que não quer dizer maldade, não quer dizer grosseria de forma alguma, né? Mas segurança, né? A Jobonasa, uma criança com problemas de atenção. Pode ser hiperatividade, né? Pode ser problemas de vidas passadas. Como posso ajudar minha filha? Olha, a gente vê no livro, não lembro se é Sexo e Obsessão ou Tormentos da Obsessão, é um dos dois. Eu acho que é o Sexo e Obsessão do Divaldo, né? Um dos últimos, né? Do Divaldo Manuel Filomeno de Miranda, né? Então ele dá a entender que os problemas da criança, né? Déficit de atenção, hiperatividade, a criança que logo cedo, né? Muitas vezes começa a precisar de certa medicação, né? Então eles dão a entender ali que são casos de obsessão, muitas vezes desde a infância. Olha, o que não é raro, viu? Inclusive, o Manuel Filomeno de Miranda estava vendo uma instituição de crianças, tal,
uma instituição religiosa, né? E de crianças brincando no pátio, andando para lá e para cá, era intervalo, né? E aí o autor do livro, ele fala assim, olha, que ele foi vendo as crianças, raro eram as crianças que não tinham certas presenças em torno delas. Presenças criando problema, presenças criando dificuldade, né? Até eles viram uma criança lá fazendo birra, tal, e não sei o que, se jogando no chão, aquela coisa de criança assim. E aí perceberam que havia uma entidade, né? Aí o instrutor até falou, olha, essa nossa irmãzinha é uma futura candidata aos tratamentos, né? No futuro, né? Uma futura candidata aos tratamentos dos remédios, né? Tratamentos psiquiátricos e tal. Desde cedo ela já estava ali influenciada, né? Então isso não é uma coisa incomum não, pessoal. Ainda mais nos dias de hoje, a gente tem visto cada vez mais na infância as crianças sofrendo assédio espiritual, né? Muito necessitadas, né? Então eu vejo assim, no meu caso, eu tive no período eh, ali do ginásio, né? No ginásio, né? Da quinta à oitava, né? Na minha época, né? Eu tive muitas dificuldades no estudo. Tinha muitas dificuldades. Hoje eu vejo que a minha sensibilidade mediúnica, ela favorecia isso, né? Aí você junta ambiente de sala de aula, cada aluno aí é uma dificuldade em particular. E eu provavelmente eu era mais sensível mediunicamente. Hoje eu vejo isso porque eu sou sensível mediunicamente, né? Eu vejo isso nas reuniões mediúnicas, vejo fora das reuniões mediúnicas a sensibilidade que eu tenho. Só que eu percebo que já era daquela época, né? Então eu tive dificuldade de prestar atenção, tive dificuldade, né? Então foi aos trancos e barrancos nessa fase da minha vida, assim, entendeu? Não tomei remédio, não fiz tratamentos, até porque o conhecimento era diferente nessa época, né? Mas eu vejo que eu era bastante assediado espiritualmente, entendeu? Então, estou falando do meu caso para você entender que é uma coisa que pode ocorrer com as crianças, né? Em termos gerais, pode ocorrer, tá? A gente sofrer influência, isso interferir na nossa aprendizagem. Muito do problema de aprendizagem das crianças tem a ver com interferências, tem a ver com questões do passado, né? Pelos conflitos que a gente traz no presente, né? E esses conflitos que a gente traz no presente, eles refletem muitos erros do passado, problemas do passado, tá? Por isso que é importante, né? Levar para evangelização, grupos de jovens, é extremamente importante a gente levando o pessoal mais jovem para a casa espírita, né? Alguns são agressivos, outros são pacatos demais, são muito, né? Aquela atitude mais passiva, muito passiva, indolente, aquela coisa até meio depressiva. Cada um tem as suas características, mas desde cedo já vão sendo trabalhadas, né? E ao longo do tempo, com a ajuda espiritual, pode melhorar muito, tá? No meu caso, fui muito ajudado pela doutrina espírita com o passar do tempo, né? A vinculação à mocidade espírita, então eu participei de juventude espírita, estive envolvido com evangelização, juventude espírita por mais de 20 anos, né? Então isso deu, né, foi me dando base, né, na casa espírita para que eu fosse sendo ajudado também, ok? A Adri Metelo, né, falou que está precisando muito, né, de ajuda e tal. Todos vocês, pessoal, que têm estudado com a gente, quem participa das nossas reuniões mediúnicas sabe que é verdade, né? Todas as reuniões eu peço por vocês, a gente lembra de vocês que estudam com a gente aqui. Toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, a gente tem reunião mediúnica na Casa Espírita, tá?
E toda reunião eu peço por vocês. Vocês lembram do pessoal aqui do estudo virtual, né? A gente lembra do que vocês colocam aí no texto, né? O pedido de ajuda que vocês fazem, tá? E certamente muitas comunicações que ocorrem, é que são muitas comunicações, a gente fica perguntando ligado a quem que é, né? Mas certamente muitas comunicações são ligados a vocês, aos problemas de vocês, que os espíritos tentam ajudar, né? Aliás, muitas vezes os espíritos já aproximam vocês dos nossos estudos, já fazendo as ligações já estabelecendo as relações de simpatia, os primeiros contatos, tal, as identificações, né, uns com os outros, tal, justamente para favorecer essa ajuda espiritual. Alguns até de vocês acabam depois conhecendo a gente pessoalmente, né? E às vezes até fazendo os tratamentos ali na casa espírita mesmo. Isso ocorre com muita frequência, né? Tá? Então a gente não. O trabalho que a gente faz aqui não é desvinculado, não, viu? De tudo que. Não é só estudo, não, né? Como se fosse pouco, né? Só estudo, né? Mas além de ser do estudo, é um trabalho de atendimento, um trabalho de ligação efetiva com a casa espírita e com toda a ajuda espiritual da casa espírita, tá? Nisso vocês fiquem tranquilos, né? Agora, nesses dias que a gente está em reunião, puder permanecer em prece, na leitura, né? Nesse momento, isso ajuda muito, viu? Das 8 às 9h30 a gente fica na nossa reunião. Então, vocês lembrando da gente, né? Do Maria de Nazaré, né? Lembrando da gente, faz a prece, leia um livro, fica ali mais quietinho em casa, tá? Eu falo isso porque vocês, quando vocês colocam em essas dificuldades de vocês, é porque vocês estão com a corda no pescoço. Eu sei que ninguém chegaria aqui falando das dificuldades se não estivesse com a corda no pescoço, não é, pessoal? Eu sei disso. Eu sei que às vezes está num nível insuportável, está num nível difícil, né? Então, eu sei o quanto vocês sofrem, né? Alguns de vocês têm passado dificuldades. Então, trate disso como um tratamento mesmo, né? Lide com isso como um tratamento mesmo. Então, fica ali segunda, quarta ou sexta, né? Nós estamos ali das 20 às 21h30, atendendo os espíritos ligados a vocês também. Então, se puder ficar lendo, orando, lembrando da gente, pedindo ajuda, certamente receberão o auxílio, tá? Certamente, não tenho dúvida nenhuma. Acreditem que serão auxiliados, sim. Na sequência, André ajudou a separar de algum modo o algoz da vítima. Essa aqui eu já li, né? Eles estavam ligados ainda magneticamente, né? Companheiros da esfera espiritual retiraram o espírito obsidente, então afastado, né? Retiraram o obsessor, encaminhando a certa organização socorrista. Mas mesmo assim a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador, em vias de sufocá-la. Vocês entendem, pessoal? Quer dizer, o espírito foi afastado, foi encaminhado para certa organização de socorro, né? No hospital, algum lugar ali de socorro. Mas mesmo assim a mulher gritava, afirmando estar sendo estrangulada. Quer dizer, a entidade foi afastada, mas ela ficou ainda com aquela, né, com aquela sensação de estar sendo estrangulada. Ela gritava, né, apavorada com a situação, não é? Por que que isso aconteceu, não é? Por que que isso estava acontecendo? Aplicando-lhe passos de reconforto, o assistente disse que o que então se dava era um fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação quanto aquele, porquanto o perseguidor e perseguida jaziam na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Então, não era... o espírito não estava mais ali, mas era reflexo ainda do pensamento do espírito. Eles não tinham a ligação vibratória, a ligação telepática, a ligação magnética ali,
Então ela estava vendo uma imagem, mas que não era a presença propriamente do espírito, né? Mas era a expressão daquela ligação de ambos ainda que havia ficado, né? Certo? Inclusive é interessante, né? Mas os médios, assim, às vezes o médium você atende, né? O médium, ele está percebendo um encarnado, né? Está percebendo uma pessoa que morreu no hospital e está todo entubado, né? Com os aparelhos, os tubos, né? Às vezes a pessoa morreu na UTI, né? Estava lá naquela situação difícil, né? E tudo entubado, controlado por aparelhos. E o médium dá passividade para essa entidade, que traz essa imagem de estar entubada, de estar com dificuldade para respirar, aquela coisa toda. E o espírito é atendido, né? E muitas vezes o médium ainda fica com a sensação na boca, fica com a imagem, ainda às vezes tem médium que olha assim, porque ele tinha a nítida impressão dele estar deitado numa maca de hospital, de estar ali numa sala de UTI, né? Numa UTI. Então ele vai voltando assim, dependendo das características do médium, né? Aí ele vai voltando assim, ele vai se situando de novo, vai olhando, né? E vê que está num outro ambiente, que está na reunião mediúnica, né? Na sala ali. Mas por quê? Porque ele captou aquela impressão, aquela sensação do espírito, né? E dependendo do médium, isso é tão nítido que ele demora até um pouquinho até sair daquela imagem que ficou impregnada nele, no sistema nervoso dele, né? Então é interessante essa situação, né? Ok. A Patrícia Silva colocou: meu filho tem THDA, né? Mas hoje já não atrapalha a vida dele, né? Mas na idade escolar atrapalhou muito. Ele escreveu um texto triste no exame, detectou transtorno de déficit de atenção, né? Hiperatividade. Tem um por mim que ele escreveu, que foi um espírito que escreveu, né? Não fazia sentido. Foi um texto falando que a mãe foi pedir para o filho comprar pão, ele foi atropelado. É que a situação está um pouco difícil de eu entender aqui exatamente o que aconteceu, né? Mas provável que ele tenha uma sensibilidade, né, Patrícia? É provável que ele tenha uma sensibilidade maior aí, né? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. A Irivânia colocou: é verdade, uma sensação de estar de volta sem reconhecer bem onde se encontra, né? Tá. Então, é verdade. A gente percebe isso em alguns médiums mesmo. Não são todos, porque o grau de percepção varia de médium para médium, né? O nível da percepção, de realismo, né? Da percepção, aí varia bastante, né? Mas tem alguns médiums que percebem de uma forma muito realística, né? De uma forma muito intensa, e aí faz até confusão, né? Depois que ele volta, ele precisa se situar, porque ele estava vivendo aquilo intensamente, né? Era como se fosse ele, mas na verdade era o espírito que ele estava percebendo, né? Tá? Então vamos lá, nós estamos quase acabando. André perguntou-lhe sobre o remédio definitivo à dolorosa situação. Quer dizer, o que eles podiam fazer? Qual que seria o remédio definitivo, né? Para a melhoria da situação da mulher lá, da obsediada pelo estrangulador. Aulus informou que a doente e o verdugo seriam em breve mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Você vê que interessante, né? O remédio definitivo seria ambos se tornarem mãe e filho.
E aí você vê a importância da maternidade, né? A importância da maternidade. A importância da reencarnação para o espírito e a importância da maternidade para a mãe, para a pessoa que está encarnada, né? Porque você poderia viver um problema que se tornaria talvez um problema insolúvel em muito tempo, em muitas décadas, ou poderia até se estender por séculos ainda, e você vê a possibilidade de uma grande melhora através do exercício da maternidade. Então, quando você aceita receber um filho, com toda dificuldade, com toda precariedade econômica, com toda dificuldade familiar, afetiva, toda aquela situação complicada, tudo contra, mas você resolve ter o seu filho e tem, né, frequentemente alguém muito ligado ao seu passado, né? Certos problemas estão sendo resolvidos, né? Certos problemas, isso eu estou falando assim porque é a maioria, pessoal, a maioria de nós, os filhos, são para nós oportunidades de saldar certas dívidas do passado. Ah, Alexandre, mas quer dizer que todo mundo é inimigo do passado? Não, todo mundo é inimigo do passado, não é isso. Mas é que muitos daqueles a quem a gente prejudicou, eles encontram a grande oportunidade deles junto a nós, e quando nós os prejudicamos, é muito interessante e é muito mais provável que nós tenhamos que fornecer a oportunidade da reencarnação para eles. Entendeu? Então, frequentemente é a oportunidade. Não quer dizer que nós vamos ser inimigos na Terra. Pelo contrário, né? Justamente um elo de gratidão passa a existir, um carinho, um cuidado recíproco com o tempo passa a existir, né? Então, é uma bênção a reencarnação para os pais e para os filhos, né? É uma bênção você poder fornecer essa oportunidade para um espírito que estava necessitando e você precisava também, porque você precisava sentir que você ajudou aquela pessoa que tinha a ver com você no passado, ou pelos vínculos da antipatia ou da simpatia. Porque às vezes é alguém que foi antipático a você, ou que criou dificuldades, ou que você criou dificuldades, e que hoje você pode se aproximar e desfazer parte dessa animosidade. E às vezes é alguém muito simpático a você, que está suplicando também a oportunidade de vir. Vocês entendem? Então também é uma bênção você poder estender esse benefício a alguém que lhe é simpático também. Alguém que vai vir, que vai ter uma grande oportunidade, porque cada encarnação é uma excelente oportunidade de avanço e uma oportunidade de estreitar laços, né? Vínculos. Então é extremamente importante, né? Agora, no caso de inimigos do passado, é principalmente importante, porque a gente vê situações muito difíceis se transformarem devido à importância do instinto maternal, principalmente o instinto maternal, que é uma força extremamente poderosa. O instinto materno é uma força poderosíssima, é uma força transformadora de sentimentos muito adversos, tanto de um lado quanto do outro, tanto da mãe quanto do filho. Mas o instinto maternal, quando ele funciona, quando ele começa a funcionar, é uma bênção divina, porque ele vai ser uma força trabalhando em favor dos cuidados, né, em favor do amor. Tá? É uma coisa que Deus criou, que é coisa de Deus mesmo, viu? Só dá para dizer isso, é coisa de Deus mesmo, né? Tamanho poder que exerce, né? Aí no finalzinho aqui, né? Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher. E nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio, informou o instrutor, exclamando: Louvado seja Deus pela glória do lar.
Vocês estão entendendo? Olha só, né? A beleza disso aqui, ó. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher. É o que eu estou falando do instinto materno, né? O que vai despertar, né? Do sentimento maternal, né? São energias muito poderosas, né? Desse amor puro, né? Que vão tocar a mulher, né? Que vão mexer com a mulher de uma forma boa, né? E a irmã, né, essa mulher, ela praticará, sim, por que não? Praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Por que o santo heroísmo? Porque embora ela tenha uma ligação com esse espírito, pelo jeito aqui é uma entidade bem atrasada, né? Pelo jeito uma entidade, se for do caso aqui, ele faz mais de 1000 anos que ele não reencarna. Então, né, dá para entender mais ou menos o nível da dificuldade. Então ela vai praticar, ao mesmo tempo vai ser para ela a prática do santo heroísmo, de acolhê-lo no próprio seio, né? Então, lógico que vai precisar de muita ajuda, vai precisar, né? Geralmente são reencarnações difíceis. Provavelmente essa reencarnação aqui vai ser uma reencarnação difícil, assim, vai exigir bastante cuidado aí dos espíritos amigos e dos encarnados também, né? Mas é uma oportunidade maravilhosa, né? Uma oportunidade maravilhosa de crescimento. Ok? Certo, pessoal. A Miriam Oliveira colocou uma oportunidade valiosa. Às vezes dá certo, às vezes não. No sentido de, veja bem, é lógico que, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a gente percebe essas dificuldades da parte de um, da parte de outro, como dizem os Espíritos, né? É sempre sinal de que ou um ou outro falhou no passado, ou os dois, né? Muito frequentemente os dois, tal. Então isso, em reiniciando essa jornada, né? Uma nova encarnação, a maternidade, e tal, é lógico que começam a emergir também os certos conflitos do passado, né? No devido tempo, às vezes começa desde a infância, né? Às vezes da infância a criança já não, né, já não aceita comer daquele prato que a mãe fez. Ou, eu já vi situações assim, né? A criança não aceitava a comida da mãe. Falava que tinha veneno. Uma vez eu atendi uma criança assim, né? Falava que tinha veneno. Por quê? Porque lembrava, né? De outra pessoa podia ser, mas da mãe não. Entendeu? Então aí começam a ressurgir, né? Certos conflitos, certas lembranças mais ou menos veladas, tal, né? Só que com conhecimento, com ajuda espiritual, com o evangelho no lar, com passe e tal, atenua-se bastante essas dificuldades. Vai dar certo, não vai? Vai depender da boa vontade de ambos, né? Vai depender da boa vontade de ambos, do esforço que ambos empreenderem para superarem certas barreiras, tal, né? Então, está certo, né, o que a nossa irmã falou aí. Tudo, né, na nossa vida, tudo são tentativas, né? O importante é a gente tentando até que a gente consiga, né? A Miriam colocou, né? Assim, pelas relações difíceis que a gente tem visto, as oportunidades não têm sido aproveitadas. Mas sabe de uma coisa, Miriam, só aproveitando aí o teu comentário, né, e encerrando aqui, às vezes o que a gente acha que é dificuldade, às vezes você fala, meu Deus do céu, que dificuldade, uma não aguenta ficar perto da outra, ou, né, o filho com o pai, ou a mãe com o filho. Não se dão, né? Não se dão, tá difícil, convivência é difícil, um começa a discutir com o outro, né? E dá a impressão assim, não está aproveitando a oportunidade, né? Mas o que hoje a gente acha que é difícil já está muito melhor do que já foi. Essa que é a questão. É porque às vezes a gente não tem uma dimensão histórica, ainda bem, né? Que a gente não tem, né, a informação de como já esteve. Porque no passado, às vezes um matou o outro, um matou o outro. Então,
E nessa vida, muitas vezes não mata o outro, né? Mas discute, né? Discute, ainda consegue conviver de alguma forma, né? Você entende? Então, acontece muito isso, né? Às vezes é uma dificuldade que já foi muito pior, né? Hoje é um mal menor diante de um mal maior que já houve, né? Então a gente precisa considerar isso. Até para a gente não forçar demais a barra ou exigir demais das pessoas, né? Porque às vezes já melhorou muito, né? Então é importante a gente compreender também, né? Que a vida é progressiva e às vezes são dificuldades grandes que existiram no passado. Então existem conteúdos no inconsciente de um, de outro, que só com o tempo vão sendo trabalhados, reparados, né? Então isso é importante também, tá? Pessoal, vamos então finalizar, né? Nós já estamos no nosso horário, né? Já estamos na nossa hora, vamos fazer a prece final. Novamente agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos juntos, de juntos estudarmos e aprendermos, refletirmos, analisarmos o nosso próprio caso, a nossa situação, portas adentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, da nossa casa, que possamos extrair o maior benefício desses ensinos que André Luiz nos trouxe com tanto carinho e aproveitá-los no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco em seus lares, em suas famílias, em suas vidas. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Que Jesus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Até a próxima, né? Até quinta-feira, se Deus quiser.